em Marcos capítulo 1, que vamos ler e comentar. Antes de eu continuar a comentar, eu sou evangelista Patrícia, sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você acha, né? Assim, lendo o livro de Marcos, eu tenho achado coisas incríveis aqui. O capítulo 1, primeiro começa falando de João Batista. João Batista, aqui Marcos foi um jovem, então ele escreveu num linguajar jovem, tá? Ele não começa com a genealogia. João Batista, princípio de evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todos eram batizados por João Batista no Rio Jordão, confessando seus pecados. E aí, meu amado, minha amada, João, ele andava vestido de pelo de camelo e com um cinto um cinto de couro, e ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Existem tipos de gafanhoto que são comestíveis, mas eu não tenho coragem de comer nenhum. Aqui o João, ele vestia de pelo de camelo, ele tinha um cinto de couro ao redor dos seus lombos, comia gafanhotos e comia mel. Alguém aí já comeu gafanhotos? E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar e desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com fogo. Então aqui é apresentado João Batista. Aqui não está falando nem do que Jesus batizou, mas literalmente o evangelho significa boas novas, porque jovem tem outro linguajar, e aqui Marcos era um jovem, e ele ouviu Pedro falando, ele era discípulo de Pedro. Ele viveu na época de Nero, né, que Nero pôs fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos e tudo. Então, gente, a promessa profética é interpretada por Marcos como sendo cumprida no ministério de João Batista, o mensageiro que prepara o caminho para o Senhor. O arrependimento é um pré-requisito para o batismo. E Jesus, ele batizou não é porque tinha pecado, é porque ele estava ali mostrando que ele aceitava, ele confirmava aquele ministério de batismo. Ele entendia. Jesus quis mostrar que apoiava o João Batista, que era primo dele. Agora que vai falar do batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias, tendo Jesus saiu de Nazaré e da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Até uma rima, né? Foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. E logo o Espírito o levou, aqui está falando que é o Espírito Santo que o levou para o deserto. E ali ele esteve no deserto 40 dias e 40 noites, né? Tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos o serviam.
Glória a Deus, né? No que fala o batismo de João Batista, fala a partir do verso 9. Jesus, isso que eu queria falar com vocês. Jesus não foi batizado por causa dos seus próprios pecados, porque Jesus não cometia pecado, pois era inocente. Seu batismo serviu para aprovar o ministério de João e foi um gesto de dedicação ao seu próprio ministério. Na verdade, ele estava se identificando com o povo que veio salvar. Glória a Deus, né? E agora acontece também no capítulo 1 de Marcos a vocação dos primeiros apóstolos. E depois que Jesus foi batizado, João foi entregue à prisão, e veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando ao mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, que estavam lançando a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus falou assim com eles: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Jesus falou com eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E passando ali um pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Com certeza também eles eram pescadores. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram também seguindo Jesus, sem hesitação, né? Sem questionar. Glória a Deus. Aí, gente, acontece a cura do endemoniado de Cafarnaum. O Senhor nos dá autoridade para expulsar demônios. Toma posse, confessa Jesus como Salvador. Se você não batizou, batiza, conserta a sua vida para Deus te usar. O Senhor nos dá essa autoridade. Aqui está falando, olha, a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Quando ele entrou em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi à sinagoga, ali ele ensinava. E maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, com muita autoridade, e não como os escribas, né, cheios de si. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual clamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então, quando ele falou assim: cala-te, sai dele, o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos ficaram admirados, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem? E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Aí depois ele passa, Jesus vai para, logo depois, quando ele sai da sinagoga, eles foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João. E chegando lá, a sogra de Simão estava deitada com muita febre. E logo eles falaram dela. Quando ele chegou lá, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela serviu a eles. E tendo chegado à tarde, curou a sogra de Pedro, né? Tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não desejava falar os demônios porque o conheciam. E seguiram-lhe Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque para isso é que eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava demônios.
Gente, Jesus expulsou o demônio o tempo todo. E hoje em dia as pessoas parece que estão com medo de falar de demônio. A própria Bíblia fala o tempo todo. Aqui também ele curou o leproso. Ele aproximou-se de um leproso e o leproso, pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, bem, o Senhor pode me limpar. E Jesus, movido por grande compaixão, perguntou: o que você disse? Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Ele falou: vá aos sacerdotes, porque tinha que ir aos sacerdotes para confirmar realmente que ele estava curado, porque tinha que ir lá. E Jesus falou com ele: não conta nada para ninguém não. Mas ele não aguentou, saiu contando para todo mundo, né? Que Jesus falou assim, e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, porque quando a pessoa era livre da lepra, ela tinha que ir até os sacerdotes. Então, gente, no capítulo, esse aqui é o capítulo 1 de Marcos, né? E Jesus o advertiu, encerra com Jesus o advertindo, mas ele saindo, começou a pregoar, a falar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia mais ficar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e todas as partes que iam ter com ele. Esse é o capítulo 1 de Marcos.